Cara, dei que essa aqui. Trazendo para vocês os palpites dessa terça-feira. Uma terça-feira com uma grade muito boa de jogos. Uma terça-feira de Campeonato Brasileiro, UEFA Champions League, onde vai ter jogos muito decisivos. Então espero que vocês gostem do palpite. Se gostar, deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Passei um tempinho sumido, tava organizando algumas coisas. Mas agora eu vou voltar com os palpites diários. E espero que vocês fiquem aqui comigo para me acompanhar nessa jornada nova. Valeu, vamos pro vídeo. Os palpites. Temos agora o jogo da Lazio contra a equipe do Celtic. A equipe da Lazio, como vocês podem ver, vem com o time completo. Com o seu time completo. A equipe do Celtic também. Porém aqui tem um grande detalhe. A classificação. A equipe do Celtic não tem mais chance de acesso alguma, nem para a Liga Europa, nem para as oitavas de final da Champions League, porque está apenas com um ponto e um saldo muito negativo. Já a equipe da Lazio está ali em segundo colocado. E detalhe, nesse mesmo dia teremos o jogo entre Atlético de Madrid e a equipe do Fenerbahçe, que é um confronto direto pela liderança. Caso a Lazio vença seu jogo para o já desclassificado Celtic, ele assume a liderança caso o jogo termine em empate, ou a equipe do Fenerbahçe ganhe da equipe do Atlético de Madrid. Então, o que eu quero buscar aqui nesse jogo, quero buscar aqui mais de 1,5 gols, ou quero buscar essa vitória da Lazio. Eu, particularmente, vou entrar na vitória da Lazio. Como vocês podem ver nos últimos jogos das equipes, a equipe do Celtic teve mais de 2,5 gols nos seus 8 dos últimos 10 jogos. A equipe da Lazio é uma equipe muito grande, porém na Champions League vem fazendo partidas com bastante gols. Cartões também é um mercado muito bom de se explorar, porque a Lazio é um time que agressiva muito. Mas eu particularmente ia ficar nessa vitória da Lazio. Tá ali pagando uns 53 por aí. E no mais de 1,5 gol que está pagando em 22. Das 12h45 temos agora o jogo do Shakhtar Donetsk contra a equipe do Antwerp. Aqui não tem jeito. Aqui a equipe do Antwerp já também não tem vaga para mais nada, pois só falta uma rodada, se eu não estou enganado, para irmos para as oitavas de final da Champions League. Aqui é um cenário muito bom para buscar essa vitória do Shakhtar, que por acaso está pagando muito bem. Tá ali pagando ODD 2 na XBet. Então, ambas equipes vêm com seus times titulares, como vocês podem ver. Na classificação, Porto e Barcelona se enfrentam no mesmo dia e estão com o mesmo saldo de gols. Quer dizer isso, o empate é horrível para as duas equipes. Então, caso a equipe do Shakhtar vença a partida, pode ir ali a 9 pontos e sim sonhar com as oitavas de finais. Então, o que eu quero dizer com isso? Aqui, como a odd está muito alta, se você não quiser confiar na vitória do Shakhtar, você pode ir com dupla chance. Deve estar pagando ali em torno de 1,30, 1,32. Ou até mesmo empate nula, que deve estar pagando uns 50 por aí, nessa faixa etária. Acredito sim que vai vencer, pois sabe que Barcelona e Porto se enfrentando é uma chance do Shakhtar se manter vivo nessa Champions League. Nas últimas partidas, o Shakhtar vem sem vitórias a 3 jogos. O Antwerp é uma equipe muito overgoal no seu campeonato, como vocês podem ver. Teve mais de 2,5 gols nos seus 8 dos seus últimos 10 jogos. Ambas marcam em 8 dos mais de 10 jogos. A equipe do Shakhtar também é uma equipe que vem fazendo muitos gols. Então, o que eu quero dizer, quero buscar vitória do Shakhtar, se você for um pouco mais ousado. Ou se não, dupla chance para o Shakhtar, ou mais de 1,5 gols. Com os jogos das 5 horas da tarde dessa Champions League, temos aqui o jogo do Fenerbahçe contra a equipe do Atlético de Madrid. Aqui ambos os times vêm completo, pois aqui é um jogo de extrema dificuldade para as duas equipes. A equipe do Fenerbahçe vem surpreendendo aí na Champions League, fazendo ótimas partidas. Está no mesmo grupo da Lazio, inclusive, que a gente acabou de comentar. Aqui é um confronto direto.
A equipe do Fernandes sabe da sua importância de vitória, porque se ganhar vai a 9 pontos. Caso a Lazio vença do Celtic, que é bem provável que vai vencer, feito eu falei, a equipe do Feyenoord fica ali em segundo colocado, se vencer. Já a equipe do Atlético de Madrid sabe da sua importância de vitória nesse jogo, porque se vencer vai a 11 pontos, deixando o Lazio e o Feyenoord em uma briga direta pela segunda colocação, e automaticamente o Atlético de Madrid se classifica. Detalhe, se a Lazio perder, porque senão ficar um ponto de diferença ali. Aqui que eu quero buscar nesse jogo. Nesse jogo, quero buscar ambas marcam ou mais de 1,5 gols. Por quê? Por ser um confronto direto aqui, por essa liderança e por essa vaga de oitavas de finais. Como vocês podem ver, o Atlético de Madrid vem muito embalado, ganhando seus últimos 3 jogos. O Feyenoord é uma equipe muito over goals, teve mais do que 2,5 gols nos seus últimos 5 dos 7 jogos. O Atlético de Madrid também teve mais do que 2,5 gols nos seus 9 dos últimos 10 jogos. Então temos aqui duas equipes que marcam bastante gols. Então eu estou fechado com ambas marcam mais de 1,5 gol. Se você for ousado, mais 2,5 gols também é muito válido. E creio muito que vai sair esses 2,5. Agora aqui temos esse jogaço também às 5 horas entre a equipe do Milan contra a equipe do Borussia Dortmund. Aqui, como vocês podem ver na classificação, a equipe do Milan precisa dessa vitória para se manter vivo nas oitavas de finais da competição. Por quê? Caso a equipe do Milan vença e a equipe do PSG perca para a equipe do Newcastle, o Milan vai a 8 pontos, assumindo a liderança do grupo e deixando o grupo cada vez mais embolado, como já está. E um detalhe interessante aqui é porque a quantidade de pontos está numa ordem decrescente. 7, 6, 5 e 4. Muito legal. Aí o que eu quero buscar nesse jogo aqui, sem muita enrolação, quero buscar uma dupla chance pro Milan. Acredito no potencial da equipe. Uma equipe muito boa. Não estava se encontrando, mas no seu último jogo ali, acho que deu para dar uma aumentada na moral, junto com a torcida. Eu quero buscar uma dupla chance pro Milan, ou mais de 1,5 gols. Porque o Borussia também sabe que não pode tropeçar, visando que os seus adversários também estão vivos nessa competição. Então, mais de 1,5 gol ou dupla chance para a equipe do Milan é o melhor cenário que eu vejo nesse jogo. E ainda às 5 horas temos esse jogaço entre PSG e a equipe do Newcastle. Nesse jogo, há 2 cenários que eu quero propor a vocês. Como vocês podem ver, ambas as equipes vão titular. A equipe do Newcastle precisa dessa vitória a todo custo. Por quê? A equipe do Newcastle está ali na última colocação do grupo com 4 pontos. A equipe do Newcastle sabe que precisa vencer para chegar a 7 pontos e torcer ali para que o jogo do Dortmund e do Milan termine empatado. Por quê? Porque se o Newcastle vence, vai a 7 pontos, igualando ali com a equipe do Dortmund e ultrapassando o Milan. Se o jogo deles terminarem empatados, o Newcastle ultrapassa o Milan e ultrapassa o PSG indo ali para a segunda colocação, dependendo apenas dele na segunda rodada. Porém, a equipe do PSG com certeza vai querer descontar a goleada que foi lá na Inglaterra, na casa do Newcastle. Então aqui não vejo outro cenário. Quero buscar mais de 1,5 gol ou ambas marcam, pela necessidade de vitória das duas equipes e por ser um grupo da morte e está tudo em aberto. Então vamos chamar mais de 2,5 gols e ambas marcam. Às 5 horas tem o jogo do Manchester City contra a equipe do Leipzig. Aqui é aquele famoso jogo de compadre. Por quê? Aqui ambas as equipes vão com o time titular, como vocês podem ver. Mas o que eu quero dizer com o jogo de compadre? Ambas as equipes já estão classificadas. Aqui é só pela liderança. Mas assim, ainda não está em disputa essa liderança. Por quê? Caso por algum milagre a equipe do RB Leipzig ganhe do Manchester City, precisa ser por uma goleada de 6-0, 7-0 no caso, para ultrapassar eles na diferença de pontos, de gols, de saldo de gols. Então acho que é muito improvável isso acontecer. E o que eu quero buscar nesse jogo? Nesse jogo, quero buscar mais de 1,5 gol ou
mais de 2 gols e meio ou um gol no primeiro tempo. Perdão, mais de 2 gols e meio, tá bom, pessoal? Por quê? A equipe do City não perde a 7 jogos. A equipe do Leipzig não sofreu gol a 5. A equipe do City teve mais de 2 gols e meio em 6 dos seus últimos 7 jogos. A equipe do Leipzig teve mais do que 2 gols e meio nos seus 6 dos últimos 8 jogos. Ambas as equipes marcaram no jogo do City em 5 de 7. Como vocês podem ver, são dois times muito over gols. Então eu tô fechado com mais de 2 gols e meio ou um gol no primeiro tempo. Para encerrar nossos jogos de Champions League, eu não vou trabalhar nesse jogo do Young Boys. Para mim é um jogo muito perdido contra a equipe do Estrela Vermelha, já que ambas as equipes não disputam mais nada. Aqui eu quero buscar nesse jogo do Porto contra a equipe do Barcelona. Como vocês podem ver, ambas as equipes com times titulares. Ele é mal. A equipe do Barcelona vem com o desfalque ali do Gavi, né? Que rompeu o ligamento do joelho. E também o goleiro é dúvida, porque lesão do Ter Stegen. Mas vamos nessa. A equipe do Porto e do Barcelona estão ali com o mesmo número de pontos e o mesmo saldo de gols. E logo atrás vem o Shakhtar. Sabemos aqui que o empate é horrível para as duas equipes. E a equipe do Barcelona não vai vir para empatar esse jogo. Pode ter toda certeza. Jogando no Camp Nou com o apoio da sua torcida, vai vir para amassar a equipe do Porto. Então, quais os cenários que eu vejo nesses jogos? Como vocês podem ver nas últimas jogos das equipes, Porto ganhou as 3, Barcelona não sofreu gol em 3. Teve menos de um escanteio em 6, 25 dos seus últimos 6 jogos. E aqui, o que eu quero buscar nesse jogo? Nesse jogo aqui, por ser um confronto direto, quero buscar Barcelona no empate, mais de 1 gol e meio. E se você for ousado e confiar que o Porto consiga marcar pelo menos um golzinho, você pode também entrar ali nesse ambas marcam, que para mim é muito válido. E para encerrar, esta terça-feira temos esse jogaço aqui entre Vasco e a equipe do Corinthians. O jogo que acontece no São Januário, na casa do Vasco. E aqui vou mostrar a vocês um negócio muito importante. Aqui na classificação, como vocês podem ver, o Corinthians está com 44 pontos ali na 13ª colocação. A equipe do Vasco está ali na antepenúltima colocação com 42 pontos. E aqui, como vocês podem ver, se o Vasco vencer essa partida em cima do Corinthians jogando em casa, o Vasco ultrapassa o Corinthians e vai a 45, igualando Fortaleza e baixando a posição do Corinthians, deixando o Corinthians cada vez mais próximo da zona de rebaixamento. E essa vitória também é essencial para dar uma respirada no Vasco e ele conseguir se manter melhor nessas últimas rodadas. Aqui eu quero buscar nesse jogo. Nesse jogo você pode buscar essa vitória do Vasco. Se você não confiar no Vasco, vai com o Vasco ao empate. Acredito que o Vasco não perda para o Corinthians em casa. Ainda mais para quem viu o último jogo do Corinthians contra a equipe do Bahia. Foi um resultado decepcionante. A equipe do Corinthians não jogou nada. E se você não quiser ficar no mercado de resultados, eu aconselho aqui mais de 1 gol e meio. Sei que você pode achar que é loucura minha, porque ambas as equipes não são tão over. Mas aqui é um confronto de desesperados. E onde ambas as equipes precisam dessa vitória para se distanciar dessa zona de rebaixamento. Fechou? Eu encerro o vídeo desta terça-feira, pessoal. Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Tamo junto de coração. Fiquem com Deus. Deixem um like aí, se inscrevam para me ajudar. Tamo junto, é nóis. Até a próxima.